Muito bem, turma. Hoje nós, na nossa parte de literatura, né, estaremos falando ainda sobre contos. Vocês sabem que no decorrer dos anos nós passamos por vários tipos de gêneros textuais, né? E um sempre que nós estaremos voltando serão contos. Nesse caso de hoje, são contos populares, tá? Por quê? Porque nós precisamos saber distinguir, né? Às vezes nós temos contos de fadas, às vezes nós temos contos populares, que é no caso do de hoje, às vezes nós temos contos maravilhosos, algumas vezes nós temos conto fantástico e por aí vai. Existem vários tipos de contos, tá? Mas nas nossas aulas presenciais nós já fizemos conto oral, né? Que é aquele conto popular que vai passando de geração para geração. Mas nós de vez em quando estaremos voltando, igual de vez em quando a gente volta aí para história em quadrinhos, de vez em quando a gente volta aí para poema, né? Esse ano, por exemplo, nós ainda não paramos assim alguns dias para estudar só poema, mas nós ainda estudaremos. Algumas vezes nós estaremos estudando fábulas, nós estaremos estudando imagens, cartas, né? Cartas nós já fizemos. Mas de vez em quando nós vamos deparar aí com cartas de novo, vamos deparar com um diário, tá? Então sempre nós estaremos voltando, sempre recordando. Caso não seja esse ano, será o ano que vem e sempre as histórias vão se repetindo, tá? Porque cada vez que nós nos aprofundamos em um gênero, nós descobrimos coisas mais importantes, né? Mais valiosas, mais profundas. Então, por isso, de volta em meia, nós estaremos voltando em algum gênero que já foi estudado. O gênero que nós estudaremos hoje, ele está aí no nosso livro didático, né? Nós estaremos estudando aí o da página 144. Ressaltando, gente, que os contos, principalmente conto oral, muitas vezes eles vêm de uma história de um país ou de um continente, né? Que às vezes nós não temos muita noção de onde que ele é. Tem alguns contos que são das Arábias, alguns contos do continente africano, né? Alguns contos brasileiros e por aí vai. Então é importante sempre lembrar de onde é aquele conto. E muitas vezes ele é contado de uma forma mais infantil e muitas vezes ele é contado de uma forma mais adulta, né? Tipo, nos contos usa-se muito seres humanos, mas muitas vezes usa-se seres inanimados. Vocês devem estar lembrados do que são seres inanimados, né? Aqueles personagens da história que não são humanos, mas que na história eles carregam características humanas, né? Ou que sejam árvores, ou que sejam animais, né? Então, ou que sejam seres brutos, mas muitas vezes eles conversam, eles dialogam, eles se locomovem, eles têm sentimentos, fazem algumas ações que não são próprias daquele ser, tá certo? Só recordando, porque de repente uma hora surge a pergunta, mas o que são seres inanimados, né? Então, de volta em meia, nós estaremos voltando uma coisinha que já foi estudada, mas que precisam estar sempre sendo debatidas. Antes de iniciar esse texto, esse que nós vamos estudar hoje, ele é um texto africano. Aí eu me recordei de um texto chinês. Ele é bem curtinho, eu vou falar aqui para vocês terem uma ideia, né? Conta-se de um animal, vamos supor, era um cachorro, que ia passando, aí se deparou diante de um rio. Quando ele se deparou diante desse rio, ele ficou, preocupado, meu Deus, e agora como que eu faço? Eu continuo, eu volto, deve ser perigoso, ficou cheio de dúvidas, né? Aí passou um animal enorme próximo a ele. Então, o que é que você está fazendo aí, que você está parado? Você, eu preciso atravessar lá do outro lado, mas estou com medo, estou preocupado de ser levado por esse rio. Aí o animal grande, né, enorme que passou, você, não precisa ter medo não, não se preocupa não, vamos supor que esse animal fosse um cavalo. Eu mesmo passei esses dias aí, a água deu no meu joelho, não precisa preocupar não, rasinho.
E vamos supor que esse animal era um cachorro, né, que estava querendo atravessar. E ele ficou lá super preocupado. Ah, então quer dizer que é raso? Ah, então quer dizer que é raso? Então eu vou. Ele ficou se preparando, criando coragem. A hora que ele estava criando coragem para ultrapassar aquele rio, chegou um animal bem menor próximo a ele e perguntou o que ele estava fazendo na beira daquele rio tão perigoso. Aí ele falou assim, olha, eu vou atravessar esse rio porque eu tenho que resolver um problema urgente, já está chegando a hora, eu tenho que atravessar o rio, eu tenho que ir. Aí esse animal, que era bem menor que ele, vamos supor que esse animal fosse um sapo. Não, não faz isso não, você está louco, você está louco, aí é muito fundo. Olha, semana passada um parente meu foi passando em mim, nossa, as águas são tão fortes que rolou, levou muito longe, até hoje ele não foi encontrado. Aí o cachorro se espantou, né? E agora, como é que eu vou fazer, como que é, como que não é? E aí ele ficou naquela indecisão, né? Passa, não passa, passa, não passa. Aí de repente chegou outro animal, né? Outro animal próximo a ele e perguntou o que estava acontecendo, que parecia que ele estava meio aflito. Aí ele contou a história. Ah, eu penso em passar, o cavalo fala que é raso. Aí eu penso em passar, o sapo fala que é fundo. E agora eu estou na dúvida, eu vou e não vou. Aí o bezerro falou assim, olha, tudo nessa vida é muito relativo. Tudo depende de como quem está precisando daquela coisa vê. Eu acho que ele não é fundo, a ponto de me levar para muito longe daqui. Mas eu também acho que ele não é tão rasinho a ponto da água dar no meu joelho. Quer ver? Eu também preciso atravessar. Vamos tentar nós dois? E o bezerro, que era mais ou menos da idade, do tamanho, né, do cachorro, os dois atravessaram e deu para eles passarem com a água mais ou menos no peito, né, a cabeça livre. E eles atravessaram. Aí ele falou, viu como tudo é uma percepção de pessoa para pessoa, de animal para animal? Não é tão fundo assim. Então, nesse caso, né, que nós já vimos, tem coisa que é uma lição, né? Esse conto chinês se trata de uma lição, que nem tudo que é bom para você é bom para mim, ou o que é longe para você é longe para mim, o que é difícil para você é difícil para mim. E os contos são contados como uma forma assim de ajudar pessoas a tomar decisões, ou mostrar quem é esperto, quem não é, quem é alto, quem é baixo, quem é isso, quem é aquilo, é muito, muito relativo. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um conto popular que é conhecido como do Pedro Malazarte. Quem não conhece, depois nós teremos a oportunidade de conhecer, né? Então mostra a esperteza de um determinado sujeito que, pelo menos aparentemente, ele se saía bem em determinadas situações, né? E nesse texto que nós vamos estudar agora, nós teremos a oportunidade de ver animais mostrando o seu lado esperto, né? A sua esperteza, o seu ponto de vista das coisas, e assim muitas coisas na nossa vida. Ah, tia, para que servem os contos? Ah, professora, para que servem os contos orais se eles não são isso, não são aquilo? É justamente para mostrar a personalidade das pessoas, as características, né? Que algumas pessoas têm uma visão diferente da outra, ou têm uma esperteza, ou são consideradas pessoas bobinhas, né? Que é tudo, conforme diz o conto chinês, é tudo muito relativo, né? Ou diferença assim, o que é rico, o que é pobre, o que é isso, o que é aquilo. Eu particularmente gosto muito, muito de contos, né? Porque os contos eles têm uma riqueza que nós conseguimos adquirir, ver as personagens, que seja de pessoas, né? Ou que seja de animais, ou que seja de seres inanimados, certo? Vamos para a nossa atividade então. Nós vamos conhecer a história de Anansi, Vira o Dono da História. Esse aqui é um conto bastante interessante.
E este conto popular africano, ele é bastante conhecido na região de Gana, África Ocidental, que tem como personagem principal Anansi, uma aranha que se compara com um ser humano. Aí nós temos a pergunta, será que ela se parece com o Compadre da Morte? Vocês se lembram, nós temos estudado esse texto, o Compadre da Morte? Nessa história, Anansi enfrenta 3 provas, olha só, propostas por um rei. Comece a conhecer a primeira delas. Ou seja, esse texto é bastante grande, é uma coisa que eu gostaria também de falar para vocês. Às vezes o texto é muito grande e nos livros, né, nós às vezes pensamos que aquele texto acaba ali. E muitas vezes ele é um texto retirado de um livro, tá? Igual, por exemplo, nesse caso aqui, ele é apenas uma das partes, tá? A hora que vocês lerem, vocês vão entender. Vai falar de 3 provas que esse personagem aqui tem que passar. Aí nós ficamos assim, ah, mas cadê? E o restante? O que que aconteceu? Ah, mas eram 3, tá? Então é justamente por isso, que dependendo do conto, ele é tão grande que muitas vezes ele é extraído apenas uma das partes, desde que essa parte não perca a lógica, certinho? Ele é muito bom, muito interessante, eu gostei muito, eu acho que vocês também vão gostar.